Sabemos que dormir menos do que o habitual aumenta o apetite. Evidências científicas mostram que quando se dorme pouco, há uma tendência de ingerir mais calorias, em especial alimentos gordurosos e açúcares. No entanto, o gasto de energia deste período acordado não compensa a ingestão a mais. A nutricionista Lilian Soares fala sobre a relação entre sono e alimentação. A gente tem um ciclo circadiano e pensando na qualidade do sono, ele precisa ser respeitado. Então, se a gente fosse pensar pelo o ciclo circadiano, a gente comeria de dia, quando está a luz do dia, e a gente não comeria de noite, justamente porque a gente tem um poder de digestão maior de dia. Então, ali principalmente o almoço é onde a gente tem uma produção maior de enzimas para facilitar ali a digestão. Por isso que, dependendo do alimento que a gente come à noite, a gente tende a dormir mal, porque a gente tem os hormônios trabalhando, os hormônios eles agem no feedback positivo e negativo. O que quer dizer isso? Tem alguns hormônios, quando alguns hormônios estão positivos, outros estão negativos. Os hormônios da digestão, eles agem ao contrário dos hormônios do sono. Então, quando um está positivo, o outro está negativo. E principalmente o hormônio que a gente trabalha muito na alimentação, que é a insulina. Então, quando a insulina está mais positiva, melatonina tende a estar negativa. Então, a gente precisa da melatonina alta para uma boa qualidade do sono. Para ter uma boa noite de sono e não ficar acordando por muitas vezes, precisa manter uma boa alimentação. E ela deve ser leve ou ser ingerida pelo menos 3 horas antes de dormir. A Lilian fala sobre isso. Então, se a gente fosse pensar numa qualidade de sono, a gente comeria ali 2, 3 horas antes de dormir. Então, se o nosso objetivo é dormir às 10 da noite, a gente tem que estar comendo 2, 3 horas antes. E alimentos que vão facilitar a digestão. Então, principalmente proteínas magras. A gente, às vezes, dependendo da pessoa, a gente evita muitas fibras antes de dormir. Então, o horário ótimo de uma grande refeição seria entre 18 e 19 horas. Então, uma refeição completa, né, como, por exemplo, arroz, feijão, salada e proteína. E se houver a necessidade, a gente colocaria alimentos mais leves antes de dormir, como uma ceia. Por isso que a gente fala muito da ceia. E a gente tem alguns alimentos que melhoram a qualidade do sono. A gente tem os chás calmantes, que entrariam aí, camomila, melissa, mulungu. A gente tem também alimentos que vão aumentar a produção de melatonina. Quais são eles? O kiwi é um deles, as frutas secas ajudam, as castanhas. Então, se a gente fosse pensar numa boa qualidade de sono, a gente comeria uma ceia composta desses alimentos. Para ter uma boa noite de sono, alguns alimentos e bebidas devem ser evitados ou consumidos antecipadamente. É o caso das bebidas que contêm cafeína. A nutricionista explica sobre o uso adequado. A gente precisa entender se nós somos metabolizadores rápidos ou lentos de cafeína, porque a cafeína é um dos alimentos que mais atrapalham a qualidade do sono. Então, tenho vários pacientes que falam assim, Lília, mas não tem problema, eu tomo cafeína até de noite e durmo super bem. E aí a gente retira a cafeína e a qualidade do sono dele melhora muito. E ele achava que dormia bem. Então, a gente precisa entender quem é você nessa metabolização de cafeína. E o ideal é que a última cafeína, seja tomada 6 a 8 horas antes de dormir. Para os meus pacientes, eu ainda oriento que o último cafezinho ou a última refeição com cafeína, por exemplo, chá mate, chá verde, o chimarrão, seja consumida ali no máximo até as 15, 16 horas,
para que o nosso corpo tenha tempo suficiente para metabolizar a cafeína e a gente poder ter uma boa qualidade do sono. Alimentos muito pesados podem atrapalhar o sono e podem inclusive fazer com que a pessoa tenha pesadelos. A Lilian fala de como alimentos gordurosos e pesados podem prejudicar a noite de sono. Churrasco, feijoada, esses alimentos que são mais pesados, a gente deveria evitar consumir ali próximo do sono, porque realmente a gente tende a ter uma digestão mais lenta, isso atrapalhando os hormônios do sono. Quem nunca fez uma refeição pesada antes de dormir e teve pesadelo, acordou com má digestão no meio da noite, e toda vez que a gente tem a quebra do sono, nosso corpo precisa reiniciar o ciclo do sono de novo. Então já não é um sono reparador, ou pode não ser um sono reparador. E é bem importante a qualidade do sono, porque a gente tem uma produção de hormônios essenciais à noite. E é quando o nosso corpo faz um reset. Então, ele dá um reset para iniciar um novo dia, né? Então, essa qualidade do sono pode influenciar se você vai ter doenças crônicas ou não, se você tem compulsão alimentar ou não. Então, uma boa qualidade do sono reduz a ingestão alimentar. Então, quem tem o objetivo, por exemplo, de emagrecer, então a qualidade do sono pode fazer você comer menos, pode reduzir as chances de você ter doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos do coração. Então, é importante que a alimentação esteja aliada a uma boa qualidade do sono, para a gente ter maior e uma melhor qualidade de vida. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.